E a bruxa está à solta no Clube de Regatas do Flamengo. Ontem, a equipe rubro-negra comandada por Felipe Luiz encarou o Central Córdoba fora de casa. Lá na Argentina, galera. No Maracanã, o Flamengo perdeu para eles por 2-0. Agora, na casa dos caras, o Flamengo até saiu na frente, depois deixou os caras empatar. Gente, vou falar para vocês, poderia ser bem pior. Eu fiquei assustado com os erros técnicos. Muito erros de passes absurdo. Passes de meio metro. Os caras estavam errando. O Flamengo ontem jogou como se fosse um time de várzea. Eu vi a cara de Felipe Luiz, já era assustador. Nem ele mesmo estava acreditando. Ele também foi um dos principais culpados, porque a equipe rubro-negra não foi bem e ele não fez substituições certeiras. Na minha visão, Felipe Luiz no segundo tempo tinha que entrar com Michael e Josua e outros jogadores, mas não fez isso. Mas vou falar, galera, muito jogador mal, hein? Até mesmo o Juninho Vieira, que entrou no lugar de Pedro, o cara se posiciona bem, mas perde muitos gols, cara. Todo mundo mal. Wesley, caraca, mano, Dela Cruz, Gerson... Você tá doido? E o Danilo entregando a paçoca. Teve um pênalti de primeira vista, o juiz marcou, o VAR chamou ele e ele anulou. Ainda bem, porque seria outro pênalti em cima de quem? De Léo Pereira. Pô, se ele desse aquele pênalti seria absurdo. Mas, gente, foi assustador. Muitos erros técnicos. Isso não pode acontecer. Um Flamengo totalmente irreconhecível. Agora vai ser difícil, hein, meus amigos? Muito difícil o Flamengo conquistar essa classificação. Se o Flamengo quiser se classificar para as oitavas de finais, vai depender dele mesmo. Serão 2 jogos, tá? No Maracanã. Contra a LDU, tem que vencer por um saldo de 2 gols. E depois contra o Deportivo Táchira, que é o time que é o saco de pancadas do grupo C. Bem difícil. Aí que está o problema, o Flamengo depender dele. O Flamengo, num grupo que aparentemente era fácil, se complicou. Olha as estatísticas da partida, olha. Chute, Central Córdoba 8, Flamengo 5. Chutes direcionados a gol, 4 do Central Córdoba e 2 do Flamengo. Posse de bola, 45% do Central Córdoba e 55% do Flamengo. Passes, 394 do Central Córdoba e 499 do Flamengo. Agora o impossível tem que acontecer. É vencer essas 2 partidas e ter um saldo de gol maravilhoso. O grupo C do Flamengo está assim. Na primeira colocação, a LDU com 8 pontos. Logo em seguida, na segunda colocação, o Central Córdoba também com 8 pontos, galera. E na terceira colocação, o Flamengo com 5. Então, tem que vencer as 2 partidas se quiser chegar nas oitavas de finais. Vamos lá, galera. Gerson na zona mista falou assim, olha, abre aspas, precisamos falar menos e trabalhar mais. É o que esperamos. Não tem desculpa, falar é fácil, tem que trabalhar para tentar recuperar essa doideira que aconteceu, né? Recuperar o tempo perdido. Porque é assustador, cara. O Flamengo, que tem muita qualidade, um dos melhores elencos da América do Sul, jogar como várzea lá na Argentina foi assustador. Parecia que estava jogando na altitude e no gramado sintético. Não foi normal aquilo não, galera. E na zona mista, o Gerson falou assim após o empate. Precisamos falar menos e trabalhar mais. Concordo plenamente. Ainda mais ele, jogou nada, errou muito passe. Foi assustador, tá, galera? Tem que trabalhar mais, tem que recuperar e dar a volta por cima nessa situação aí. O Flamengo está na terceira colocação. Galera, aconteceu algo assustador após a partida. Pela manhã, o Rossi soltou uma nota oficial dizendo que foi vítima, né, pela falta de segurança do Rio de Janeiro. Ele teve uma tentativa de assalto, o carro dele foi alvejado 4, né, não vou falar o nome, mas 4 vezes aí atiraram lá no carro dele. Complicado, né, nação rubro-negra. E eu tô vendo aí alguns torcedores querendo vincular isso com a torcida do Flamengo. Nada a ver, vocês viajam muito na maionese, tá? Inclusive outras pessoas que têm nada a ver com o Flamengo também foram assaltadas. E o jogador também agradeceu a todos que se preocuparam com ele. Ele também disse que
Ele e a sua família chegaram bem em casa. Vale ressaltar aqui, galera, que torcida do Flamengo não tem nada a ver com isso. Ah, protesto. Quem tá falando isso não é flamenguista não cai nessa lábia não, hein, galera. Até porque, ressaltando, outras pessoas que não tinham nada a ver foram assaltadas, perderam seus carros. Graças a Deus que ele tinha ali um carro blindado e não aconteceu nada. Deus seja louvado por isso, tá? Galera, neste momento vou reagir à coletiva de imprensa de Felipe Luiz, né, falando aí sobre este empate e o momento difícil da equipe rubro-negra no grupo C da Libertadores da América. Flamengo, que é o terceiro colocado com 5 pontos, depende dele mesmo, tem que ganhar os 2 jogos para tentar a classificação para as oitavas de finais. O que os jogadores sentem é normal, essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana. E esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação em algum momento da temporada iria acontecer e infelizmente está sendo agora. Felipe, boa noite. Manoel Ribeiro do GE. Globo. Sobre esse jogo, a gente vem falando em alguns jogos atrás sobre a questão da produção ofensiva, e isso melhorou em alguns jogos, outros a gente vê a dificuldade. Hoje teve essa dificuldade da produção do meio para frente, mas também parece que a defesa bateu cabeça em alguns momentos. E o Flamengo teve essa dificuldade defensiva ali no gol do Central Córdoba. A gente viu 7 jogadores na área contra 3 do adversário e o Flamengo não conseguiu cortar essa bola. Qual que é a sua análise do jogo? Por que o Flamengo não conseguiu essa vitória? Que hoje jogar fora de casa é sempre difícil, mas necessitando de um resultado melhor por causa do grupo. Obrigada. Bom, para mim é muito simples. O adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol, né? Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê, e talvez tenha sido também pelo momento, né, como o teu companheiro citou antes, e esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola, e na verdade nós temos um time que está feito para ter a bola, e o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com volume criam chances e essa imposição sobre o adversário ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos no nosso, não sei, não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem 2 pontas muito rápidos, nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade e cruzamentos, entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo uma defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram, e por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal, né? Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Mas eu não digo que a defesa oscilou, não. A equipe oscilou. A equipe, como na fase defensiva, os 11 jogadores, como um bloco, não conseguiram pressionar ou subir a pressão da forma que deveríamos e acabamos sofrendo. Então agora voltar ao trilho o antes possível, o mais rápido possível, para poder corrigir esses detalhes, treinar esses detalhes, para a gente poder ajustar e fazer um grande jogo contra o Bahia final de semana. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo, Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, eu queria te perguntar sobre 3 decisões tomadas por você nesse jogo, né, com relação aos jogadores. A primeira foi na escalação
a sua dupla de zaga, você tirar o Léo Ortiz e vir com o Danilo e Léo Pereira, o Léo Ortiz que vinha sendo muito elogiado pelas suas atuações, vinha jogando muito bem, porque essa decisão de tirar o Ortiz. Também queria te perguntar sobre o Pedro, no intervalo ele acabou saindo, o Pedro, principal esperança de gol aí da equipe do Flamengo, por que ele saiu no intervalo, e por fim, o time precisando talvez até criar um pouco mais, você ter no banco um jogador como o Matheus Gonçalves, que é um jogador que dribla muito, parte para cima, e assim como na Copa do Brasil, contra o Botafogo da Paraíba, você confiou no Joshua, que também é um garoto novo e acabou dando certo, por que não confiar no Matheus Gonçalves de um jogo como esse? Obrigado. Ok, primeiro sobre o Danilo, foi uma escolha. Eu tenho 3 zagueiros de seleção brasileira, no meu ver, e contra a LDU já jogou Danilo e Léo Ortiz. Hoje, pelo plano de jogo, entendi que era melhor ter um canhoto do lado esquerdo para sair da pressão, e o Danilo, claro que um jogador desse calibre eu vou dar minutos porque eles batem na porta. O Danilo sempre que jogou tem jogado bem, é um líder muito importante para mim, e comigo é assim, às vezes sem esperar eles recebem uma oportunidade no jogo no mais difícil da temporada, e eu sei que eu posso contar com ele, tanto é que rendeu da forma que eu esperava. A outra? Pedro. O Pedro. O Pedro não vinha fazendo um bom jogo, nem fisicamente, nem tecnicamente, né? Como toda a equipe, tecnicamente ele estava abaixo, e fisicamente eu sentia que ele não estava com a força necessária para poder pressionar, para poder atacar os espaços, porque eles estavam com a linha alta, e decidi pelo Juninho no intervalo. E o Pedro, temos que entender que vem de 7 meses parado, e essa sequência, às vezes, ele vai sentir um pouco, mas está evoluindo. E o Matheus Gonçalves foi uma escolha, né, que, como eu já falei várias vezes, eu não joguei com ponto aberto, e a troca minha foi pelo Luiz Araújo. Eu optei pelo Luiz Araújo por dentro, e abri o corredor para o Wesley e depois para o Varela. O Matheus, no meu modo de ver nesse jogo, o Bruno estava na esquerda, o Arrasca na frente e o Juninho no ataque. Não senti a necessidade, mas eu não senti o momento de colocar ele, nem o Michael e nem outros jogadores que ficaram sem entrar, porque para mim o campo estava pedindo isso, e aí eu tomei essa decisão dependendo do que eu vi no campo. Felipe, aqui do seu lado esquerdo, isso. Acho que é esquerda, não direito, sei lá. Boa noite. Claro, todo mundo, quando vai passando, né, nessa fase de grupos, começa a fazer as contas para ver quem vai se classificar, qual time vai passar em primeiro, qual vai passar em segundo, e obviamente que a torcida, acredito que vocês também, vão somando para saber como será o resultado daqui para frente, e esse empate, claro, deixa de ganhar 2 pontos, ganha 1 ponto, e a calculadora ela começa a funcionar. Eu quero saber de você o quanto você está preocupado com uma não classificação do Flamengo para a próxima fase, ou se você não tem essa preocupação nesse momento. Não, claro que me preocupa. Nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação, e só depende da gente poder sair. Então, o que está no nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Então, o que está no nosso alcance hoje é isso, vencer os próximos 2 jogos em casa, e para poder passar dessa fase de grupos, que a realidade é que não está sendo da forma que a gente esperava. Felipe, boa noite. Boa noite. Resultados negativos muitas vezes ensinam. E certamente assim, a dedicação desse time do Central Córdoba nas 2 partidas contra o Flamengo é inspiradora para todo mundo que joga futebol e vive do esporte. Se tira algo disso também para a sua sequência de trabalho, para o teu dia a dia, para a conversa com os jogadores? Sempre a derrota ensina, né? Ou sei lá, as atuações, e como eu sempre falo, o jogo ele é um guia para a gente poder corrigir os erros e melhorar e evoluir como equipe, né? O Central Córdoba tem uma forma muito peculiar de jogar, uma forma muito direta, né? E uma forma de pressionar, de defender, um sacrifício muito grande.
na qual o treinador entende que é o melhor para a equipe dele. Eu tenho um modelo de jogo que eu entendo que é o melhor, a minha ideia, que eu acredito que é o melhor para poder levar o time mais perto da vitória. O resultado a gente não controla, mas o que eu sempre penso é em dar aos jogadores a melhor forma que eu acredito para eles poderem chegar perto da vitória. Então, cada jogo é um jogo diferente, o Central Córdoba tem uma forma de jogar, o Bahia tem outra, o Cruzeiro tem outra, e nós temos que se adaptar sempre para o adversário que vir pela frente, mas claro que é uma forma muito válida, né, a forma que eles têm de jogar. Felipe, vão ser as duas últimas, se quiser responder em espanhol como cortesia para a imprensa local, por favor. Felipe, ¿qué tal? Si puede ser en español, por favor, buenas noches. Con respecto a lo que es la seguidilla que le queda, primero Bahía en el Brasileirao y posteriormente la fecha que viene contra la Copa Libertadores, va a ser muy complicado con lo que es llevar una seguidilla así, y cómo lo ves también de tu perspectiva al grupo, sabiendo que están obligados sí o sí a sumar estas dos últimas fechas. Bueno, siempre que tienes la camiseta de Flamengo es un desafío muy grande y siempre te exige ganar, ¿no? Y eso es nuestro deber, nosotros sabemos de eso, el objetivo que tenemos, y como dije antes, nosotros mismos nos pusimos en esa situación, pero solo nosotros podemos salir, ¿no? Anímicamente no estamos en nuestro mejor momento, de verdad. Venimos de una derrota y hoy de un empate y de un partido que no fue bueno, a nivel técnico sobre todo, pero bueno, que está a nuestro alcance poder salir de esa situación, y que nada mejor que una oportunidad a fin de semana delante de nuestra gente para poder ganar, recuperar confianza y volver a nuestro camino de las victorias. Vamos a tener que ganar los 2 partidos de Libertadores y después ver qué es lo que pasa en ese grupo, pero creemos que sí tenemos posibilidad, mientras estemos vivos estamos ahí. Fernando, buenas noches. Agustín Casaniga. ¿Qué sensaciones te llevas ya como resumen del partido y qué debe mejorar el Flamengo si quiere clasificar para la siguiente fase? ¿Y qué, perdón, la última? ¿Qué necesita mejorar el Flamengo si quiere clasificar a la siguiente fase? Y bueno, una sensación hoy mala, ¿no? Porque como dije antes, no hicimos nuestro mejor partido. Técnicamente no estuvimos bien, luego físicamente nos costó, la verdad que nos costó. El rival nos ganó territorio, nos presionó muy bien, y sobre todo nosotros no pudimos presionar, ¿no? Y con mucho volumen, muchos balones a la espalda, muchos centros al área, al final empataron el partido, que hasta nosotros meter el gol estábamos muy bien, pero luego es verdad que el equipo se vino abajo, anímicamente y técnicamente no estamos en nuestro mejor momento, pero ya respondiendo a tu otra pregunta, tenemos que volver a lo nuestro, a lo que somos nosotros lo antes posible para poder pasar, y lo que tenemos que hacer para pasar es ganar los 2 partidos de la mejor forma posible y después ver lo que pasa. Gracias. Muchas gracias.